que a gente, com poucas palavras, se entende. Ele quer as coisas que eu quero e a gente entende muito facilmente. O Brizola tem que estar convencendo pessoas, ouvindo pessoas, consolando pessoas, ocupa muito. Ele é muito bom de telefone, eu sou muito ruim. Ele diz, ele é uma alegria no telefone, alegra as pessoas com o que eu falo. Eu não gosto de falar no telefone. Então, o nosso convívio não é muito de falar, mas é claro que passamos horas falando, tendo toda uma vida comum. A Neuza é uma das pessoas que eu mais gostei. A Neuza é uma mulher formidável, passou quase 10 anos sem falar com o irmão, porque havia um desentendimento entre Brizola e Jango. Era uma mulher formidável, ajudou muito o Brizola. Isso também me ligava muito a ele. E o Brizola, eu gosto muito dele, e eu tenho admiração. Uma coisa, os intelectuais nossos são meio bestas, porque lemos meia dúzia de livros, achamos que sabemos. Brizola, muito mais que ler livro, lê gente. É o que o Jango fazia também, ler gente. Eu vi várias vezes o Jango chamar o Santiago e falar, com o Santiago uma hora. Depois chamava a mim e falava. Depois chamava mais 5. Ele via pelos olhos daquela pessoa do que estavam pensando. É uma coisa que o Brizola faz muito também, ler pessoas. E ele tem um grau de conhecimento, porque é um conhecimento que não está no livro, nem está no jornal. Por exemplo, como é que se troca banana do Brasil por maçã na Alemanha, maçã na Argentina? Como é que se acerta a conta de seguro do Brasil com Lloyd de Londres? Quer dizer, eu podia dar 20, você não sabe. Claro que não. Nenhum intelectual sabe, nem dá importância. Sabe umas bobagens. Agora, Brizola sabe isso. Esses cabrões, como o Santiago, o Tancredo. Eu estava fazendo a reforma agrária em 64, projetando. E eu podia falar com o Florestan. Mas o Florestan proporia que eu desse o dinheiro a ele levaria 10 anos estudando e depois escreveria um livro. Era muito mais negócio chamar o Tancredo e conversar. O Tancredo sabia das coisas. Senador? Então, pensar que o político não sabe, que não há uma sabedoria política, é uma estupidez. Eles são intelectuais. O Gramsci dizia que todo membro de um partido político é um intelectual. E os políticos são intelectuais competentíssimos. Você pega um Maluf desse, ele sabe São Paulo como nenhum intelectual sabe, não. Então, é uma especialidade e é uma propensão que a gente deve respeitar. Eu convivi muito com ele, sendo uma figura dupla, porque sou meio político e sou meio intelectual, né? Mas, senador, o senhor falou de Brizola e de Jango. E, justamente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida no governo João Goulart, porque, afinal de contas, completaram-se, no ano passado, 30 anos do golpe militar. Eu sei porque meus alunos na universidade têm 20 anos, conhecem pouquíssimo sobre o assunto e têm uma impressão deformada do que foi aquele período. Olha, portanto, eu não concordo, eu tendo a concordar que o governo de João Goulart foi um período excepcional de efervescência da sociedade, de busca de transformações e tal, e que caiu pelas qualidades, não pelos defeitos. Mas isso não aparece. E como o senhor foi uma pessoa tão importante nesse governo... Meu bem, me perdoa, mas é meu bem mesmo. Meu bem. 30 anos de imprensa contra nós. Os que ganharam fizeram a história. 30 anos fizeram a cabeça dessa meninada. Agora, quem é o Jango? O Jango é fundado no mesmo dia que o Golbery. Ele tinha ficado os anos do Getúlio. Ele era um fazendeiro vizinho, visitava, levava uma costela para o velho Getúlio, conversava, ficaram amigos. O Getúlio encontrou algum talento com o Jango e, quando assumiu a presidência eleito, trouxe o Jango como ministro da Fazenda. Conversando com o Getúlio, o salário mínimo tinha caído de 700 para 100 e poucos, porque houve a inflação do Dutra e o Dutra não aumentou o salário mínimo. Então, o salário mínimo tinha se reduzido a uma sexta parte do que era. Uma brutalidade. Então, o Getúlio mandou repor o salário mínimo. O Jango dobrou o salário mínimo para começar. Dobrou o salário mínimo. 1953. Isso causou uma reação tremenda.
Incompreensível. Os militares, sobretudo coronéis, ameaçaram fazer uma revolução contra Getúlio. É o manifesto. E era o Mamed e o Golbery. Então, no mesmo dia, o Jango cresce como homem que dobra o salário mínimo. E o Golbery surge como homem que era contra a canalha operária. Isso no mesmo dia. O Getúlio era tão delicada a coisa militar, estava chegando, que ele teve que tirar o Jango. Ganhou o Golbery. Mas ele refez a organização militar e pôs o salário mínimo, dobrou o salário mínimo. Então, você vê, Jango surge assim. Em seguida, Jango passa a ser vice-presidente 2 vezes. Vice-presidente por quê? Porque ele passou a existir para o povo como tal. A imagem do trabalhismo era ele. Agora vê, Jango, quando vai para o governo, ele era um jovem que engordava 20 mil cabeças de gado por ano. Rico. Os melhores fazendas do Rio Grande do Sul eram dele. Mas era um homem que tinha uma sensibilidade social. A frase básica dele, que nunca chegou na imprensa, era a seguinte: nós temos 2 milhões de pequenos proprietários. No dia que tivermos 10 milhões, a propriedade estará muito mais bem defendida. E muito mais gente vai comer do que os filhos. Você vê essa ideia de que a prosperidade é mais gente pequena propriedade. E ele dizia, com 10% das terras que nós temos, dá para criar 10 mil propriedades de 20 hectares. O que criaram foram milhares de propriedades de 1.000 hectares. Então, quando ele chega no governo, ele quer retomar a linha mais nobre da política brasileira, que é a linha do Getúlio. Getúlio é que moderniza o Brasil a partir de 30, que cria a eleição do trabalho, direito... Bom, o Brasil moderno todo surge, porque o Brasil continuava com aqueles canastrões do Império, eram os ministros da República, da Primeira República. Você sabe que era aquele... Os carcomidos. Era horrível. Bom, há aquela virada toda, e o Getúlio faz essa modernização e coloca a gente mais brilhante do Brasil. Capanema, Chico Campos, que era um fascista, mas de uma inteligência brilhantíssima, e quantidade de gente mais. Jango, Lindolfo Collor, aqui uma das burrices brasileiras, é de considerar que a legislação do trabalho do Getúlio era uma legislação fascista da Carta de Lavoro. Há um livro do Alfredo Bose em que ele mostra que não, que é positivista. Foi copiada a dialética da colonização positivista da Argentina e do Uruguai. Mas o Brasil viveu dessas falsas ideias. Então, organizamos um sindicalismo, por exemplo, o PT foi contra. Tinha ódio do imposto sindical, dizia que eram os pelegos. Mas na hora de votar, votou pelo imposto sindical. Porque se acabasse com o imposto sindical, acabava com o sindicalismo. O imposto sindical não pesa de operar nenhum, é uma invenção formidável e permite com um salário, um dia de salário por ano, pago em 12 meses, manter um sistema sindical que pode ser aperfeiçoado, mas não é jogar fora e tentar criar um trade unionismo. Outra burrada do PT. Professor, o PT dizia, só completava, o PT dizia que a pior coisa era a unidade sindical. Eles eram pela pluralidade. É o socialismo de sacristia. Por quê? Porque na Itália tem sindicato católico, sindicato protestante, sindicato católico, sindicato comunista, sindicato... Queriam a mesma coisa. O que é um absurdo. Os metalúrgicos terem um sindicato só é uma beleza. Então, apesar do o ponto de vista original do PT, era esse, porque era muito mais influído pelo trade unionismo norte-americano, pelos cursos dos Estados Unidos, e não era o herdeiro da história brasileira. O dia que o PT herdar a história brasileira, de 30 para cá, ele alcançará a condição realmente de governar o Brasil, porque retoma o que é a linha histórica nossa. Jango é essa linha. No governo, o empenho dele quanto a uma coisa fundamental. O Getúlio mostrou, para tentar criar a Petrobras, e criou a Eletrobras, que não era possível entregar as coisas fundamentais do país a empresas estrangeiras. E não era possível que capital feito aqui em cruzeiro rendesse dólar. O capital estrangeiro tinha que viver o destino do capital nacional. Isso o Jango quis fazer. A lei passou no Congresso, a lei da remessa de lucro. Passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentado pelo Cavalho Pinto, que não é nenhum comunista.